Vem comigo hoje conhecer aqui na Dinamarca um acampamento da Segunda Guerra Mundial, que se chama Frostlivleir. Então, fica aqui comigo no vídeo para você ver. Então, vamos lá, caminhando. A gente saiu dali, que é a entrada onde eu mostrei. E vamos aqui caminhando no meio da floresta, né? A sensação é bem estranha, gente, de estar andando aqui. Que a pessoa pensa mil e uma coisas na cabeça, né? Do sofrimento que foi para essas pessoas que passou pela Segunda Guerra Mundial. Questão assim de pensar, né? Que quando a gente fala assim, Segunda Guerra Mundial, parece que foi há tanto tempo atrás, mas assim, o avô do Mikl, que faleceu agora há pouco, ele como é que se diz? Ele era criança quando tudo começou, então ele viu como foi, né? Os soldados nas ruas aqui na Dinamarca e etc. Aí a entrada do acampamento é assim. Muita árvore, né? Que é floresta ao redor. Hoje em dia eles usam esses prédios aqui como escola aqui na Dinamarca. E em questão que eu falei, né, sobre o avô do Mikl, ele viu nas ruas o soldado para cima e para baixo, né, militando com armas de fogo na mão, mas eles nunca foram maldosos ou mal com eles, não. Com as crianças, né, que estavam andando na rua. Aqui na Dinamarca, né, com as crianças dinamarquesas. Às vezes davam pão, davam bolacha, alguma coisa assim. Mas ele não tem aquela visão, aquela lembrança daquele tempo dele sendo mal, né? E é super interessante. De hoje em dia o avô do Mikl não tá mais entre nós. Ele faleceu o ano passado, mas ele sempre gostou de falar dessa parte da vida dele, né? Ó, tá meio frio. Uma coisa que o avô do Mikl sempre falava com a gente era a dificuldade de comprar alimentos e mantimentos para casa. Então eles ganhava ou comprava, né, uns papelzinhos que tinha assim, depende de quantas pessoas tinha na casa. Aí eles faziam assim, um pacotezinho de pão, de batata ou leite, carne, linguiça, né? Então foi bem difícil essa época. Ele se lembra muito bem do que ele passou, né? E aqui tem a placa, né, das pessoas que morreram entre 1944 e 1945.
Aí é uma homenagem, né, para aqueles que morreram aqui entre 1944 e 1945. Por mais incrível, né, que a pessoa pensando assim, que aqui deve ter tido, não, teve muito sofrimento, né, dos dinamarqueses que ficaram detidos aqui, mas ao mesmo tempo tem aquela sensação de paz. É muito estranho falar, porque eu acho que é porque é floresta ao redor, né? Então os passarinhos cantando é uma sensação bem melancólica. Aí aqui tá mostrando o melhor piloto da Dinamarca no tempo, né? Que foi tirado no dia 16 de abril de 1921. Aí aqui tá os livros e as lembranças que podem comprar aqui. Então a gente vai começar pelaquela H6, é a última que a gente vai ter que entrar. Aí tem aquela marrom, acho que são abertas para visita, é as marrom. Então são 3, aquela ali que a gente vai entrar depois. E a gente vai começar aqui pela H4. Então vamos lá. Vamos lá comigo ver como é lá dentro? Estão prontos? O comandante, ele escolhia uma pessoa entre os prisioneiros, que era aquela pessoa que ia liderar os prisioneiros para não ter arruaça, né? Para não ter muito barulho. Então, essa pessoa que era escolhida a dedo pelo comandante tinha direito de ficar nesse quarto aqui sozinho, enquanto os outros, né, ficavam dividindo o quarto. Essa aqui era o campo aonde eles vinham, ficavam e ainda tinha possibilidade de ficar livre, mas daqui já ia para o campo de gás. Vou virar a câmera para vocês verem. E assim era o quarto para o líder dos prisioneiros, né? Que era o próprio comandante que escolhia. Ficava aqui logo na entrada. Então vamos ver o resto. Vi bringer efter melding der lyder. Astronomen taler i telefon. Hilsen til. E aqui é o outro quarto, né? Onde eles dividiam. E tudo que tá aqui no quarto ainda é daquele tempo. O colchão não pode tocar. Então, tudo que tá aqui. E o que eu achei mais incrível aqui é esse buraco aqui embaixo da cama. Era onde eles escondiam o rádio para se comunicar com os dinamarqueses. Então, ficava aqui embaixo, aí eu vou virar aqui a câmera, porque vocês vão ver uma pessoa, né, falando. Pessoa não, um boneco falando. Então, eles ficavam aqui embaixo, ó. Tá aqui a cama, e eles ficavam aqui embaixo fazendo a comunicação. Como eles trouxeram esse aparelho,
aí eu não sei. Mas tiveram a possibilidade, né, de trazer um aparelho de rádio para se comunicar. Tudo que tá aqui ainda é original. Tem a mesa, tem os colchão, tem os guarda-roupa e também tem até roupa deles aqui pendurada. Aí aqui tem uma foto aqui do tempo. Uma máquina de fazer pão. Em pensar que os alemão, né, ligou e desligou essas luzes aqui, é bem assustador. Aqui é o uniforme, né, dos soldados dinamarqueses que ficavam aqui na fronteira da Dinamarca com a Alemanha. Aqui é o uniforme das mulheres que ficavam presas aqui. Aí tem uma foto aqui original da época e tem umas que eles fizeram, né, assim à mão. Então, era fechado, né? Mesmo assim a família ainda conseguia falar com as pessoas que estavam presas pelo outro lado da cerca. Aí aqui tem uma foto mostrando, né, como é que eles ficavam lá no buraco, embaixo da cama, se comunicando pelo rádio através de códigos, que era para os alemães não entender, né, alemães. O meu marido acabou de me dizer, né, que a maior parte, né, dos prisioneiros que ficaram aqui nesse acampamento, eles não foram para o próximo passo, que seria na cama de gás, né? Então, muitos que estavam aqui presos conseguiram sim se libertar. Aqui são os dinamarqueses, né, que lutaram contra os alemães, que fazia a sabotagem, né? Como fizeram aqui para o trem não prosseguir com os prisioneiros. Eles tiraram um pedaço da linha do trem. Aí o trem não estava em alta velocidade, né? Acabou tombando e as pessoas tinham a possibilidade de se livrar, de fugir. Aqui é uma lista, né, de todas as pessoas que passaram por esse acampamento. Então, todos os nomes que tá sinalizado com a cruzinha foram os que morreram ou de tiro ou na cama de gás, né? Quando passou daqui para o próximo acampamento. Aí tá dizendo em que acampamento eles morreram. Mas, gente, são muitas pessoas. Então, não dá para mostrar. Mas você vê que não tem tanta luz, né? Ó, as pessoas. Já aqui tem mais cruz. Muitos dinamarqueses também morreram aqui no acampamento com infecção pulmonar porque andavam com sapatos ruins. Então, o pé congelava, né? Tinha infecção no pé porque ficava congelado, aí tinha infecção, né? Porque abria
como é que se diz por português, ferida no pé, e através disso eles tinham também infecção pulmonar. Então muitos morreram também com infecção pulmonar. Aí com o tempo conseguiram um uniforme melhor e uns sapatos melhor. Eu vou mostrar para vocês. Esse era o sapato, né, que eles usavam, e com o tempo abria ferida nos pés e com consequência dava infecção pulmonar. Aí conseguiram esses daqui através da Cruz Vermelha. Esse é o uniforme. Não vai dar pra ver, mas os sapatos vocês dão pra ver que esse daqui é um bem melhor do que esse daqui. Isso aqui era o que eles usavam, as ferramentas, né, para bater nos prisioneiros. Aí aqui tá escrito que muitos prisioneiros morreu, né, porque não tinha comida ou ficaram doentes. Aqui era o ônibus, né, que a Cruz Vermelha vinha para ajudar os prisioneiros, trazendo mantimentos e médico e enfermeira. E se você tivesse muito doente, debilitado, talvez, se você tivesse a sorte, eles poderiam levar esse prisioneiro junto. Så det næsten gjorde ondt i hjernen. Hvilken smerte og fornedrelse havde disse mennesker ikke gennemgået under tyskernes brutalitet i koncentrationslejren? Men blandt alle de ulykkelige skæbner er der også lysglimt. Den 26. april ankommer pludselig en konvoj med over 600 fanger. 48 af dem er spædbørn. Agora aqui eu vou mostrar a vocês aonde eles faziam a higiene pessoal deles, né? Que era tipo o famoso banho de gato, já que aqui não tinha chuveiro para eles, eles usavam as pias e as torneiras. E aqui é onde eles urinavam, né? Em pé, aqui. E tinha a parte de fazer as outras necessidades, né, gente? Aqui, ó, privada, para o número 2. Essa zoada quando a gente anda, né, no piso. Já pensou? Deve ser muita zoada naquele tempo que as pessoas vinham com sapato social, né? Quartier wird gemeldet, dass unser Führer Adolf Hitler heute Nachmittag in seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei bis zum letzten Atemzuge gegen den Bolschewismus kämpfend für Deutschland gefallen ist. Am 30. April hat der Führer den Großadmiral Dönitz zu seinem Nachfolger ernannt. Der Großadmiral und Nachfolger des Führers spricht zum deutschen Volk. Deutsche Männer und Frauen, Soldaten der deutschen Wehrmacht. Aqui era o uniforme, né, do soldado alemão, para você ver que a bota deles eram bem mais aquecida, né, assim, fofa. Então, eles não passavam frio no pé não, né, gente? Lógico que não. Aqui era onde os alemães, né, ficavam no alto, observando, ó.
Aí aqui dá pra ver tudo. Det er mere fordi vi har set alt det. Aonde eu fui foi lá aqui em cima. Esse foi o passeio que eu quis mostrar para vocês. Então, termino o meu vídeo aqui, mostrando aqui para vocês. Então, tchau e fique com Deus. Tchau! Obrigada por ter assistido o vídeo, né? Até a próxima. E se você gostou do vídeo, me segue aqui para mais vídeos como esse. Tchau!